Fala, queridos, muito bom dia, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada grandemente em vossos corações. Muito prazer, é muita alegria ter você comigo mais uma vez aqui acompanhando os nossos devocionais. Eu sou o pastor Daniel Fernandes e quero estar contigo todos os dias, todas as manhãs, em nome de Jesus. Deixa eu só dar uma conferida no retorno aqui, né, para ver se está tudo certo. E está tudo certo, em nome de Jesus. Para você que está chegando agora, já manda o seu bom dia, para eu saber que você está comigo, ok? Em nome de Jesus. Hoje é dia 10 do mês de janeiro, 10 do mês de janeiro do ano de 2025. 10 do mês de janeiro do ano de 2025, agora são 7 horas em ponto. Estamos aí chegando próximo, daqui a pouquinho acaba o mês de janeiro, como eu sempre falei. A gente pisca, já vai embora, né? O ano de 2025 já foi, já são 10 dias aí do ano de 2025, o mês de janeiro indo embora rápido demais. E as chuvas que castigaram o nosso bairro, a nossa cidade aqui, nos últimos dias, parece que deu uma trégua, né? O sol apareceu, o sol está lindo lá fora. Então eu desejo de verdade que você tenha uma boa sexta-feira, que você tenha um bom dia, que Deus possa cuidar de você, da tua casa, da tua família, em nome de Jesus, tá? Vai mandando o seu bom dia aqui para eu saber quem que está comigo, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje dia 10 de janeiro do ano de 2025, o título do nosso devocional de hoje é O Esboço do Perdão. O Esboço do Perdão. Bom dia, Cida, minha esposa. Bom dia, irmão Aldo, em nome de Jesus. O versículo-chave está registrado no Salmo 103, versículo 12, que diz bem assim: de nós ele afastou os nossos pecados, tanto como o Oriente está longe do Ocidente. Este é o versículo-chave do nosso devocional de hoje. Quando eu aprendi equação de segundo grau, algo que é um quebra-cabeça para muita gente, para mim foi também, né? A minha professora, acho que Heloísa é o nome dela, ela pediu para eu ir à lousa resolver uma equação que ela tinha colocado lá. Então me levantei e fui até a lousa. E vocês sabem muito bem que a primeira parte para resolver uma equação de segundo grau é separar o coeficiente quadrático, o coeficiente linear e também o termo constante, ou seja, o A, B e o C, né? A, B e o C, para dali para frente você aplicar a fórmula de Bhaskara e resolver a equação. E assim eu fiz e comecei a resolver a equação, mas de repente ela me mandou parar e perguntou se tinha algo de errado. Eu não conseguia ver nada de errado, então ela começou a me ensinar, me corrigir aqui, me corrigir ali, e na lousa ela pegou o apagador, né? O apagador, eu não sei como as escolas são hoje em dia, se mudou alguma coisa, mas antigamente era aquele giz, né, e um apagador que fazia um pó. Inclusive muitas pessoas tiveram problemas de saúde sério por conta do giz, daquele pó, inalando o dia inteiro. Mas enfim, então ela foi e mostrou para mim onde estava o erro, e o erro estava no começo. O erro estava na separação, né? O erro estava na definição dos coeficientes, né, linear, quadrático, e também do termo constante, o A, B e o C, e dali para baixo eu ia errar tudo, porque eu tinha errado no início. E quando a gente erra no início, a sequência não tem como dar certo, impossível. Então ela pegou o apagador e apagou tudo. Me deu uma tristeza inicialmente, porque eu falei, poxa vida, ela esperou chegar praticamente da metade da minha conta, da minha resolução aqui, para apagar tudo, né? Fiquei triste. Mas aí hoje pensando, eu fico imaginando o seguinte: ainda bem que ela fez aquilo, porque o final não seria correto, o final não ia dar certo. Então ela apagou tudo, mas ela não só apagou, mas ela começou a me ensinar mais uma vez: olha, você teria que ter feito assim, assim, assim. Então, definindo os coeficientes e o termo direitinho agora,
a minha conta começou a correr tudo bem, começou a dar certo. Mas aí ela me falava bem assim: presta atenção na vírgula, preste atenção no sinal, onde era menos eu acabava, né, não colocando menos. Né, quando era subtração, eu esquecia de colocar o sinal de subtração e deixava sem nada. E numa conta você sabe muito bem, numa equação você sabe muito bem que se não tiver nenhum sinal na frente do número, o sinal é positivo, né? Agora, se tiver o sinal negativo, é negativo. E quando era negativo e eu deixava sem nada, se tornava um número positivo. E aí ela ia fazendo durante a minha resolução as correções necessárias. Não precisou de apagar tudo mais uma vez, mas só as correções necessárias, as correções pontuais ali. E assim a conta foi sendo desenvolvida, ela junto comigo, e eu terminei a equação e acabei aprendendo como que funciona para resolver uma equação de segundo grau, né? O perdão de Deus, queridos, ele funciona parecido com isso. Não é exatamente assim, mas é parecido com isso, né? Parecido com essa história que eu contei para vocês. Deus limpa quando você se arrepende, quando você desce as águas do batismo, quando você reconhece Jesus como seu Salvador. Deus limpa tudo que você fez de errado, é simplesmente apagado, sai da memória de Deus, né? Porque aquilo que nós começamos errado, se não for corrigido, o restante que vier na sequência vai vir tudo errado também. Então Deus simplesmente ele limpa e me dá a oportunidade, e te dá a oportunidade de começar tudo de novo do zero, simplesmente do zero. A diferença é que agora ele estará caminhando conosco. Ele limpa todos os nossos pecados, criando uma lousa nova, né? Uma lousa nova com espaço suficiente, né? Com a limpeza suficiente para que você não se confunda. Eu não sei se você já tentou fazer uma conta num papel, ou escrever algo em um papel, e você não tem espaço suficiente. Aí você fica diminuindo letra, você fica fazendo aqueles morrinhos subindo ou descendo para que possa caber tudo, acaba abreviando, e aí não fica uma coisa muito clara, não fica uma coisa muito específica, e pode ser que outras pessoas não entendam muito bem. Muitas vezes você escreve as coisas que nem você mesmo entende depois. Já aconteceu isso contigo? Você escreve as coisas num papel, que o papel está já muito rasurado, ou o papel já está muito muito pequeno, enfim, ou está rasgado, e aí de repente você começa a abreviar, começa a colocar símbolos para lembrar, e no final das contas nem você lembra o que você escreveu. O que Deus faz é apagar. Ele nos dá uma lousa nova, ele nos dá uma folha de papel nova, ele nos dá uma tela nova para que a gente possa recomeçar, redesenhar, reiniciar a nossa equação, a equação da nossa vida. É assim que Deus faz, né? E corrigir os erros que nós cometemos. Ele vai fazendo isso à medida que nós vamos caminhando com ele. Me lembra muito aquele trecho lá da última ceia dos discípulos com Jesus, onde Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro diz que não é para Jesus lavar os pés dele. Jesus responde para Pedro o seguinte: olha, Pedro, se você não permitir que eu lave os teus pés, você não tem parte comigo. Então Pedro olha para Jesus e fala: então lava o meu corpo inteiro, Jesus. Aí Jesus fala: não é necessário, porque alguém que vai fazer uma viagem, alguém que vai sair, ele toma um banho, né? Ele lava o corpo inteiro, e na caminhada suja simplesmente os pés, tão somente os pés. Então é necessário que lave os pés. Então essa correção que Deus faz no nosso dia a dia é para nos mantermos de acordo com a vontade dele, alinhados com a vontade dele, caminhando com ele, fazendo aquilo que o agrada e corrigindo os nossos erros, né? Para que a gente não perca tudo aquilo que ele já nos deu, né? A minha esposa tá falando aqui, ó: direto faço isso, escrever, direto faço isso, escrever e não entender o que escrevi. Caligrafia ótima, né? Às vezes a caligrafia da minha esposa é ótima, só que às vezes a gente tem que abreviar algumas coisas e acaba ficando ruim mesmo, né? Mas voltando ao assunto,
é necessário que nós façamos essas correções no meio do caminho. É necessário que nós façamos essas correções no meio do caminho da nossa vida. Que nós permitamos que Deus faça essas correções. Por quê? Porque assim nós nos aproximamos cada vez mais dele. Assim nós vamos eliminando os pecados que nós temos na nossa vida, através do poder de Deus. Ele limpa os nossos pecados, criando em nós uma lousa nova, uma folha nova, limpa, para que nós possamos desenhar a nossa vida. O Senhor, Ele não nos trata de acordo com as nossas ações pecaminosas. O salmista fala isso no Salmo 103, versículo 10. Se Deus nos tratasse de acordo com as nossas ações pecaminosas, você pode ter certeza que nós seríamos fulminados imediatamente. Bom dia, irmã Sandra. Em nome de Jesus, Deus abençoe o seu dia. O dia do irmão Everaldo também. Em nome de Jesus, bom dia de trabalho para vocês. Deus, Ele estende a sua graça através do perdão. Então nós temos uma ficha limpa com Deus. Nós temos uma ficha limpa com Deus. Uma nova vida nos esperando quando buscamos o perdão de Deus. Essa é a grande verdade. Podemos nos livrar da culpa e da vergonha por causa da sua incrível dádiva para nós. Esse é o tamanho do amor de Deus. É assim que Deus cuida de mim, é assim que Deus cuida de você, é assim que Deus nos trata, né? O salmista ainda relembra, queridos, eu quero te convidar a ler o Salmo 103, quando você tiver um tempo aí. O salmista ainda nos relembra que os nossos pecados foram afastados de nós, que foi inclusive o versículo que nós lemos aqui, que é o nosso versículo-chave. Além de tudo isso, o nosso pecado ele fica afastado de nós, assim como o Oriente está para o Ocidente. O mais longe possível, o mais longe que você pode chegar, de uma ponta a outra. Aos olhos de Deus, os nossos pecados não se apegam mais a nós, né? Aquela culpa do pecado, quando nós somos perdoados por Deus, quando nós nos arrependemos e somos perdoados por Deus, Deus não vê aquele pecado mais apegado a nós. O que Ele vê é tão somente, unicamente, o sangue do Cordeiro derramado sobre nós, que nos dá o livre acesso a Deus, né? Isso é motivo de alegria e de agradecimento a Deus por sua incrível graça e misericórdia. É importante nós reconhecermos. Às vezes as pessoas, eu conversando sobre a salvação pela graça, como algumas pessoas que infelizmente ainda não entendem o conceito de salvação pela graça. Muitas pessoas, eu estou falando de pessoas, queridos, crentes, eu estou falando de pessoas evangélicas que ainda não entendem o conceito de salvação pela graça, que Deus perdoou os nossos pecados, e Ele perdoa à medida que nós vamos arrependendo. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos perdoados de todos os nossos pecados passados. E quando nós confessamos os nossos pecados, a Bíblia diz que Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, à medida que nós vamos caminhando, vivendo, infelizmente nós estamos no mundo, nós vamos sendo sujos pelas coisas do mundo. Seja por aquilo que a gente acaba vendo na televisão sem querer, seja por aquilo que nós vemos na internet, seja por aquilo que nós falamos, seja por conta de situações que nós somos colocados muitas vezes, que faz com que a gente peque, mas nós precisamos de pedir perdão. E aí Deus perdoa. E esse perdão que Deus nos dá, né, de graça, é o que vai nos direcionar, nos encaminhar para viver com Ele eternamente. Não é porque nós merecemos, na verdade. É porque a Tua graça é maravilhosa. Não é porque nós temos o direito, o poder de nos salvar. É porque Ele nos salvou. A graça é isso. Você não tinha capacidade e Deus fez o que você não poderia fazer. Você não tinha poder e Deus derramou o poder dele sobre a sua vida. Você não tinha o direito de ser salvo, então Cristo te justificou, nos tornou justo, aniquilou a nossa dívida com Deus, acabou com a dívida que nós tínhamos com Deus.
e por isso nós somos salvos pela graça. Então quero te convidar a pensar desta maneira, né? Entender que o amor de Deus é grande, o amor de Deus é infinito, e o que Ele mais quer é perdoar os nossos pecados. Perdoar dos nossos pecados, e para isso precisamos de confessá-los todos os dias. Amém? Amém? Antes de orar, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal. Caso você não seja inscrito ainda, inscreva-se em nosso canal. Curta, comente, compartilhe as nossas mensagens. Eu quero te lembrar de algo. Como eu disse que no ano de 2025 nós teríamos algumas novidades. Uma novidade nós já começamos ontem. A partir de ontem nós estaremos transmitindo, né? Nós transmitiremos as nossas aulas bíblicas todas as quintas-feiras às 19h30. Todas as quintas-feiras às 19h30 nós teremos a transmissão da nossa escola bíblica. Nós estamos estudando Gênesis. E se você quiser acompanhar, nós estamos em Gênesis 21, né? Nós estamos em Gênesis 21. Quinta-feira vamos fazer a última passagem de Gênesis 21. Pularemos para o Gênesis 22, que são passagens da Bíblia importantes e empolgantes também. Amém? Eu quero te perguntar algo. Por que Deus não nos trata como nós merecemos? Alguém sabe essa resposta? Inclusive eu já falei no culto e falei hoje, inclusive aqui, né? Por que Deus não nos trata como nós merecemos? Por que Deus não nos trata como nós merecemos? Pense nisso e responda aqui embaixo para mim. Amém? Vamos orar, queridos? Incline suas frontes, feche seus olhos neste momento e repita essas palavras. Amado Deus, obrigado pelo teu perdão e esquecimento dos meus pecados. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, tudo que é seu, e até amanhã. Quero encontrar contigo aqui amanhã. Amém? Fique com Deus e até lá.